A nossa atualidade à luz da fé e da teologia de Jesus, programa 58, parte 1. É com muita alegria, também com muita preocupação, que vos saúdo na paz, a mesma paz que Jesus nos dá, que Jesus, o diante do cristianismo, é Jesus, o Filho de Maria, que não tem nada a ver com o Cristo, filho de David, que é um mito. David não, mas o Cristo é um mito. Tantas vezes vos hei de dizer esta verdade que vocês acabarão por acolhê-la. Eu sei que custa, porque trazemos 2000 anos de cristianismo às costas, metidos como um demónio na nossa cabeça, na nossa mente. Mas temos que expulsar isso tudo de nós, para sermos nós. Eu sou, nós somos responsáveis pela história, pela vida, pela nossa e a dos outros e pela terra. A nossa atualidade à luz da fé e da teologia de Jesus é o programa 58 e a parte 1, mais virada para o nosso mundo, para este mundo onde nós estamos a viver. E abro com uma pergunta como é habitual neste programa. Será que nem os furacões, as frequentes tempestades, os fogos florestais e os milhões de mortos nas enxurradas e nesses fogos nos fazem mudar de rumo político? Será que nem os furacões, nem as frequentes tempestades, os fogos florestais e os milhões de mortos nas enxurradas e nos fogos nos fazem mudar de rumo político e mudar de rumo em todo o mundo, não apenas num país, num continente, mas em todo o mundo? É verdade. Foi preciso chegarmos ao terceiro milénio, claro, terceiro milénio do cristianismo. Aí está o negativo a marcar 2 milénios. O negativo. A morte a impor-se à vida. Foi preciso chegar ao terceiro milénio para finalmente começarmos a perceber que sem Jesus, o Filho de Maria, que sem Jesus, o diante do cristianismo e o seu evangelho, o seu projeto político, e sem a ciência ao serviço da vida e da natureza, foi preciso chegarmos ao terceiro milénio para finalmente percebermos que sem Jesus, o diante do cristianismo, e sem a ciência ao serviço da vida e da natureza, a vida sobre a terra é um mar de dores e de tormentos. Foi preciso chegar ao início do terceiro milénio para percebermos isto. Mas está a custar-nos perceber, sobretudo acolher e sermos consequentes. Fazer os cortes radicais que se têm de fazer com o passado. Jesus e ciência. Esta unidade, Jesus e ciência, contra o cristianismo e o saber do cristianismo, dos cristianismos, dos livros sagrados, toda essa porcaria sagrada. A fé de Jesus e a ciência juntas resultam, sabem em quê? Em sabedoria. Só
Precisamos de ter consciência que sabedoria é o oposto, o diametralmente oposto do saber. Sabedoria é a arte de cuidar e o saber é a pérfida arte de dominar e de destruir e de matar. O saber mata, rouba, explora. O saber mata. A sabedoria faz viver. E faz viver todos em abundância e em qualidade. A sabedoria, só a sabedoria. Só que a sabedoria resulta, como lhes estou a dizer, da ligação, da união, uma espécie de casamento entre a fé de Jesus e a sua fé, a sua teologia, portanto, a referência ao seu Deus, que nunca ninguém viu, nem ele próprio, mas que nos habita em permanência. Portanto, só a fé de Jesus e a sua teologia, junto à consciência, é que resultam em sabedoria. E, portanto, o oposto do saber. Que o cristianismo e os livros sagrados e a Bíblia e o Alcorão são peritos em saber, por isso são peritos em dominar, matar, explorar, roubar tudo, destruir tudo. Ora bem, o inimigo, percebemos hoje, à luz de tudo o que está a acontecer, daquilo que chamamos as alterações climáticas, e cujos efeitos já estamos a sentir fortemente na pele, e ainda é só o começo das dores. Ainda é só o começo das dores. Calculemos, se prosseguíssemos por este caminho, insensatamente prosseguíssemos por este mesmo caminho, até hoje, o que seria da próxima geração, as próximas gerações. Se é que as haja, que aqui as há, porque pode nem haver. Pode já nem haver próximas gerações. Assim, num plural prolongado. O inimigo, sabemos hoje, melhor do que nunca, e talvez pela primeira vez na história da humanidade, sabemos hoje que o inimigo da humanidade e da Terra, do planeta e do cosmos, foram as religiões. Que o inimigo não são os outros como nós. Os outros e as outras como nós. Qualquer que seja a sua cor, o seu falar, as suas tradições. O inimigo não são os outros como nós. Sabemos isso hoje de uma forma claríssima. Claríssima, à luz destes acontecimentos, destas alterações tremendas, porque o planeta está a passar, que trazem destruição e morte, e desgraça e infelicidade. Sabemos hoje que o inimigo nunca foram os outros como nós. Nunca foram. Só as religiões e a fé religiosa, que culminaram nas religiões do livro, com destaque para a Bíblia e o Alcorão, que veio depois, com o seu Deus vampiro. Sim, porque o Deus da Bíblia é um vampiro. Só se sacia com o sangue das vítimas. Tem de ser todos os dias produzidas para o saciar. E ele é insaciável. É um Deus insaciável. O Deus da Bíblia, dos livros sagrados.
Digo-lhes isto com vigor, porque tem que ser dito com vigor, para se nós acordarmos. Mas este vigor presbiteral é um vigor de ternura. É o vigor da ternura, do carinho, do amor que vos tenho, que vos consagro, que vos dedico. Sabemos hoje que o inimigo não são os outros como nós, só as religiões é que levaram os livros sagrados e o Deus dos livros sagrados, a teologia dos livros sagrados, é que nos levaram a pensar que sim. E não, os outros como nós não são o inimigo. Portanto, nós, em vez de os atacarmos e de nos armarmos cada vez mais para os atacarmos, temos que viver desarmados, destruir tudo o que é obstáculo a que nós nos religuemos uns aos outros. Nos religuemos uns aos outros. Deixemos de ser definitivamente Caim uns para os outros. E nos religuemos uns aos outros, porque somos todos do mesmo sangue, somos todos filhos da terra, a nossa mãe terra, somos todos filhos da evolução, que culminou até agora, culminou em nós. E o homo, que chamamos insensatamente homo sapiens, e que não é, tem de passar a homo afeto, a homem afeto, a ser humano afeto, ternura, carinho, colo, braços abertos e abraço, numa união de esforços, nesta casa que nos é comum e que não tem fronteiras, porque não tem estados. Isso é tudo criação dos livros sagrados. É tudo criação do religioso, dessa estultícia que é o religioso, que também depois tem a sua versão laica no ateísmo. Porque o ateísmo é tão perverso quanto o religioso. Não esqueçam. É tão perverso quanto o religioso, o ateísmo. E então, convencidos que o inimigo era o outro, armámos-nos até aos dentes. E estamos hoje com um potencial nuclear capaz de destruir não sei quantas vezes, muitas vezes, o planeta Terra. Que demência! Mas que demência! E não há ninguém que nos diga isso. Não há ninguém que veja. Ou somos cegos que não querem ver. Porque só nos preocupamos com o momento que estamos a viver e não nos preocupamos com o todo. Mas é que nem o momento que estamos a viver, sem a preocupação pelo todo, tem algum sentido. É que não tem nenhum sentido. A terra de tão esventrada, de tão prostituída, de tão violada, passou de casa a cemitério. Passou de uma casa de paz a casa de guerra. Pois é, mas vai deixar de ser. Porque nós, geração terceiro milénio, pós-cristã, aqui estamos, prontos para percebermos que tudo o que nos disseram antes, que nos ensinaram antes, é lixo, é para deitar fora. E abrirmos-nos a Jesus, à sua fé, à sua teologia e à ciência. Com o meu abraço, até já à segunda parte.